Você sabe qual é o país com a maior produção de carvão do mundo? Japão. Produção anual de carvão, 1 milhão de toneladas. Irã. Produção anual de carvão, 2 milhões de toneladas. Nova Zelândia. Produção anual de carvão, 2,5 milhões de toneladas. México. Produção anual de carvão, 5,2 milhões de toneladas. Zimbábue. Produção anual de carvão, 5,7 milhões de toneladas. Grécia. Produção anual de carvão, 6 milhões de toneladas. Uzbequistão. Produção anual de carvão, 7 milhões de toneladas. Brasil. Produção anual de carvão, 7,6 milhões de toneladas. Kosovo. Produção anual de carvão, 8 milhões de toneladas. Bósnia e Herzegovina. Produção anual de carvão, 12 milhões de toneladas. Tailândia. Produção anual de carvão, 13 milhões de toneladas. Romênia. Produção anual de carvão, 14 milhões de toneladas. Bulgária. Produção anual de carvão, 15 milhões de toneladas. Laos. Produção anual de carvão, 16 milhões de toneladas. Moçambique. Produção anual de carvão, 16,3 milhões de toneladas. Filipinas. Produção anual de carvão, 16,77 milhões de toneladas. Coreia do Norte. Produção anual de carvão, 17 milhões de toneladas. Ucrânia. Produção anual de carvão, 17,4 milhões de toneladas. Paquistão. Produção anual de carvão, 19 milhões de toneladas. República Tcheca. Produção anual de carvão, 25 milhões de toneladas. Sérvia. Produção anual de carvão, 31 milhões de toneladas. Canadá. Produção anual de carvão, 43 milhões de toneladas. Vietnã. Produção anual de carvão, 44 milhões de toneladas. Colômbia. Produção anual de carvão, 53 milhões de toneladas. Polônia. Produção anual de carvão, 85 milhões de toneladas. Turquia. Produção anual de carvão, 87 milhões de toneladas. Alemanha. Produção anual de carvão, 92 milhões de toneladas. Mongólia. Produção anual de carvão, 107 milhões de toneladas. Cazaquistão. Produção anual de carvão, 113 milhões de toneladas. África do Sul. Produção anual de carvão, 235 milhões de toneladas. Rússia. Produção anual de carvão, 427 milhões de toneladas. Austrália. Produção anual de carvão, 463 milhões de toneladas. Estados Unidos. Produção anual de carvão, 465 milhões de toneladas. Indonésia. Produção anual de carvão, 836 milhões de toneladas. Índia. Produção anual de carvão, 1,085 bilhão de toneladas. China. Produção anual de carvão, 4,78 bilhões de toneladas, sendo o país com a maior produção de carvão do mundo.